Bom dia, amada igreja. Confesso a vocês que estou com muita saudade. Eu sei que nós estamos aqui hoje, em nome da Escola Sabatina online, Que bênção. Deus deixou essa bênção para nós, que mesmo a todo esse isolamento social, nós temos a alegria de estar aqui compartilhando o amor de Jesus. Sabemos que estamos vivendo esse momento de crise, mas ao mesmo tempo nós vivemos um momento de alegria. Você perguntaria assim, alegria, irmã? Alegria no meio de uma crise onde que todos estão histéricos? Sim, porque somos filhos de um Pai Criador, de um Pai de amor que nos amou desde quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia e Ele nos criou para sermos felizes. Sabemos que neste mundo iríamos passar por grandes dificuldades, grande tempestade, mas Ele nos prometeu que um dia vai nos buscar e nos levar. Então nós temos a alegria, a fé e a esperança que Ele vai nos buscar. E com esse pensamento que eu desejo a vocês um feliz sábado abençoado a todas as pessoas, a todos os irmãos, aos nossos irmãos que nós estamos envolvidos em todo o distrito do Jardim Novo Mundo sede. E eu queria deixar um pensamento onde fala em Salmos 122, o versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E com esse espírito de adoração, de louvor, porque nós somos felizes, nós somos criaturas, pessoas criadas por Deus, um Pai de amor, somos pessoas felizes, nós vamos entoar o hino 238, onde que fala, o amor nos faz contente. Neste momento, com o intuito de louvor, adoração, alegria e agradecimento ao nosso Pai, nós vamos elevar uma prece ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, nós te agradecemos pelas ricas bênçãos que Tu tem derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e sabemos que o Senhor vai estar conosco até o término de todas essas coisas que está acontecendo. Sabemos que o Senhor nos protege, nos livra de todo o mal. Nos ajude, ó Pai, a ser fortalecido neste momento, que nós possamos ter mais comunhão contigo. Abençoe o nosso lar, os nossos familiares e a nossa igreja amada. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento agora,
nós vamos ouvir o informativo. Sabemos que nós vamos saber notícia dos nossos irmãos de outros lugares. É muito bom nós estarmos em contato, em saber o que está acontecendo do outro lado do mundo. Estaremos agora ouvindo o informativo mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. O Armazém Evangelístico. Lauri levava uma vida desregrada, até que recebeu o diagnóstico de câncer de próstata aos 45 anos de idade. Ele sentia como se fosse morrer logo, sem merecer o perdão de Deus, e por isso foi conversar com um pastor de uma denominação cristã. O pastor orou com ele, e durante a oração Lauri sentiu uma paz e alegria no coração. Sentiu o perdão de Deus. Em casa ele passou semanas lendo muito a Bíblia e descobriu que o sábado ainda era o dia sagrado de Deus. Nesse meio tempo, Lauri soube de uma série evangelística que seria realizada pela Igreja Adventista na sua cidade, na Finlândia. Em menos de um ano, ele se tornou membro da Igreja Adventista, mesmo com sua esposa pedindo o divórcio. Logo surgiu o desejo no coração de Lauri de falar de Jesus para as pessoas, e então ele teve uma ideia. Após muita oração, ele abriu uma despensa de alimentos, um banco de alimentos, na sua igreja, ajudando necessitados e estrangeiros. Lauri explica que a maioria dos finlandeses é bastante secular e não abre espaço para Deus em suas vidas. Por isso, o Armazém de Alimentos dá a oportunidade de alcançar as pessoas e falar de Cristo para elas. O projeto já tem 5 anos e cerca de 40 pessoas procuram alimentos 2 vezes por semana no armazém. O armazém já ajudou a alcançar centenas de vidas e pelo menos uma pessoa foi batizada. Além disso, o projeto tem atraído adventistas inativos, irmãos que não frequentavam mais os cultos, mas decidiram ser voluntários no Armazém Solidário. Lauri, que atualmente tem 60 anos, venceu o câncer e mantém uma boa saúde através de bons hábitos de vida. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a abrir um centro de influência em Sortland, Noruega. Sejamos liberais. Bom, vocês sabem que nós não poderíamos deixar de passar em branco, né? A nossa igreja comemora todo ano o Dia das Mães. Nós temos um sábado especial para comemorar o Dia das Mães, as nossas queridas mamães. Eu também, né? Uma querida mamãe está aqui hoje para falar com vocês. E nós preparamos uma homenagem simples, né? Em meio a esse isolamento, mas estamos ligados espiritualmente. Em nenhum momento esquecemos de vocês, mamãe. E neste momento nós vamos ter uma mensagem especial para vocês. Uma vez por ano comemoramos uma data muito especial, que é o Dia das Mães. Então, estou aqui nesse momento para poder homenagear todas as mães do distrito nesse sábado. Quero começar minha homenagem recitando uma poesia que eu selecionei para cada mamãe. Ser mãe é uma palavra muito bela, seja de qual língua for, apresenta o mesmo significado. Sinônimo de amor, ternura, compaixão. Mas mãe é muito mais que uma palavra, que um conceito, que um conjunto de pessoas. Mãe é a própria vida, um dom divino. Mãe não é só quem gera, mas também quem ama, quem cuida. Mãe é aquela que trabalha incessantemente para oferecer a felicidade para os seus filhos. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês, que Ele possa continuar mantendo vocês essas mulheres virtuosas do Senhor e que vocês possam cada dia mais ensinar os seus filhos no caminho dEle, para que assim, no futuro, poderá colher somente frutos bons, de acordo com o que vocês estiverem plantando no coração deles e eles estiverem plantando no caminho deles também. Um feliz Dia das Mães.
Como é de costume, nós temos o nosso guia de estudo, né? Todos os dias nós estamos ligados com Jesus, através da oração, o estudo da Bíblia, né? E principalmente nós temos o nosso guia, que é a lição da Escola Sabatina. E esse trimestre está sendo muito legal, porque está ensinando assim como interpretar as Escrituras. Teremos a lição de uma forma geral essa semana, né? Teremos a presença do nosso pastor distrital, o pastor Renato, o nosso pastor Tobias, né? Que frequenta aqui a Jardim Novo Mundo Sede, e do nosso irmão Reinaldo também, que frequenta aqui. E nós sabemos que estamos estudando a 6ª lição desse trimestre. Por que a interpretação é necessária? Será porque, irmão, é necessário a interpretação da Bíblia? Então nós vamos ver neste momento, nós vamos tirar as nossas dúvidas. Bom dia, queridos irmãos que estão participando conosco nessa transmissão dessa Escola Sabatina. Nós agradecemos à irmã Nívia, que fez tudo o que pôde para que tudo isso pudesse acontecer. Isto é uma igreja unida, realizando um trabalho para que todos nós ganhemos. E o distrito do Jardim Novo Mundo tem tido essa alegria, assim como outros também têm feito a sua parte, mas o distrito Jardim Novo Mundo despertou para uma transmissão a cada sábado, e a partir de hoje nós teremos também Escola Sabatina pelo tempo que for necessário nesse momento de distanciamento. E nós estamos aqui todos juntos, a igreja conhece a todos, o professor Reinaldo e o pastor, nosso chefe distrital, que é o pastor Renato, abençoado por Deus, que chegou no momento em que pouco pôde conhecer cada irmão na sua particularidade. Mas nós estamos conhecendo ele nas particularidades dele. Pastor, tem sido muito bom ouvir suas mensagens, e isso tem feito com que a igreja já te conheça pelo carisma, pela maneira, pela mensagem. A mensagem diz muito o que a gente tem no coração. É verdade, pastor. É uma alegria estar com vocês aqui nesta manhã e podermos compartilhar o estudo da lição da Escola Sabatina. Muito bom estar aqui. Esperamos que possamos contribuir com a recapitulação da lição que nós tivemos durante a semana. Foi um tema interessante e que a gente possa fazer agora com que vocês tenham a oportunidade de tirar alguma dúvida com relação ao conteúdo. Muito bem. O tema geral a irmã Lívia já mencionou, que é como interpretar as Escrituras. Hoje, na lição 6, nós temos uma importantíssima orientação ou orientações com relação à interpretação necessária para compreendermos a Bíblia, né? E olha só, nós temos no estado de Goiás cerca de 3.000 CNPJs de igrejas. Cada igreja, é claro, os CNPJs são de várias, mas cada igreja tem a sua interpretação da Bíblia. E na semana passada nós descobrimos que somente a Bíblia é autoridade divina, nada mais. Existem auxílios inspirados, mas a Bíblia, ela é o centro de todo o crédito de Deus para com todos nós. E hoje nós queremos aqui, junto com os pastores, falar sobre por que a interpretação da Bíblia é necessária. E nós temos como texto para memorizar: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ler a Bíblia também significa interpretar. Mas como fazer isso? Quais os princípios que nós utilizamos? E como lidar com os diferentes tipos de escrita encontradas ali? Então, queridos irmãos, hoje nós vamos ter a participação dos pastores para que esse assunto seja, de fato, elucidado entre nós. Pastor Renato, na parte de segunda-feira, ele vai comentar conosco e nos esclarecer sobre esse tema de pressuposições. Muito bem. Ninguém se aproxima do texto bíblico com a mente vazia.
Todos nós, quando nós vamos estudar, quando nós pegamos a palavra, quando nós vamos à lição, nós já carregamos na nossa mente as nossas pressuposições, ou seja, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós já conhecemos, né? Então, nenhum texto bíblico, assim, quando nós vamos ler, ele não sofre as nossas pressuposições, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos nos aprofundar num estudo bíblico, para que nós não coloquemos no texto aquilo que o texto não quer dizer. A gente não pode fazer com que as nossas pressuposições elas se prevaleçam acima do texto bíblico, né? Nós temos que tomar esse cuidado. Mas nós temos uma notícia muito boa, porque o Espírito Santo, a lição vem nos dizendo que ele pode esclarecer e corrigir nossas perspectivas e pressuposições limitadas ao lermos as palavras das Escrituras com mente aberta e o coração sincero. Então, nós percebemos, pastor Tobias, pastor Reinaldo, que é muito importante, quando nós nos aproximamos do texto bíblico, que nós oremos, busquemos o Espírito Santo e nos aproximemos com o coração puro, disposto a aprender, e não para querer impor ao texto bíblico o nosso pré-conhecimento, as nossas pré-suposições. Porque, como nós vimos na lição, no comentário de sábado à tarde, eu achei interessante quando o articulista coloca que qualquer texto fora do contexto é um pretexto, né, para novas ideias, e a gente tem tido esse problema com relação a isso, porque, por exemplo assim, a nossa convicção com relação a determinado tema, ela pode ou não interferir, e com certeza vai interferir na nossa interpretação da Bíblia. Vou citar um exemplo da questão do inferno, né, do céu e inferno. Nós temos uma parábola que algumas igrejas usam como um ensino bíblico de que existe o céu, onde está lá as pessoas desfrutando do gozo, e existe o inferno, onde as pessoas estão lá no tormento. Então, essa interpretação, com a convicção da pessoa de que ela já crê no céu e no inferno, vai certamente interferir no texto bíblico, mas como nós entendemos que aquilo ali foi uma parábola contada pelo próprio Jesus, e a gente entende que aquilo ali não pode ser usado como um argumento doutrinário. Isso mesmo. Eu particularmente vim de uma outra denominação, e quando eu cheguei a estudar a Bíblia de uma forma intensa, eu percebi que algumas pressuposições interferiam que eu aceitasse a verdade bíblica. Agora, eu estou descobrindo isso aqui na Bíblia, mas eu já fui ensinado que não é assim, e eu demorei 2 anos e 4 meses para aceitar o batismo, já como líder. Eu saí de uma igreja líder na minha juventude e já estava ativo na igreja, mas com dificuldades de me batizar, porque as pressuposições dos meus líderes anteriores já tinha feito com que eu pensasse somente daquela forma. Isso me atrapalhava muito. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo, né? Então, reforçando, né, a nossa atitude diante do texto bíblico, ela é muito importante, né? Procurar sempre aprender, coração sincero, né, coração aberto, mente aberta, para que o Espírito Santo possa atuar e nós possamos aprender verdadeiramente o que o texto quer nos dizer. Não esqueçamos do que o pastor falou, nós temos o privilégio do Espírito Santo nos dar esse entendimento. Então, é muito importante, eu não posso pegar a Bíblia aqui e simplesmente dizer, vou ver o que o Senhor vai falar para mim hoje. Eu tenho que pegar, orar e pedir a Deus que me dê um entendimento através do Espírito Santo, para que eu possa compreender o que está escrito nas Escrituras. É importante que seja o Espírito Santo então, né? E não pessoas. Exatamente. Eu acho que o Espírito Santo não tem pressuposições. É verdade. Ele é a própria sabedoria divina. A Bíblia foi escrita em várias línguas, e o professor Reinaldo, que é um professor de ensino religioso nosso, ele vai agora nos dar uma orientação com relação à tradução e à interpretação. Eu gostaria que os irmãos, quando fossem comprar sua Bíblia, tivessem o cuidado e o carinho de olhar. Eu, por exemplo, estou usando a Nova Versão Internacional. É uma tradução que ela pode nos ajudar a compreender algumas palavras que a revista e corrigida não trazem essa correção. Então fica muito complicado de eu entender. Mas
não esquecendo que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas básicos, né? Nós temos o Velho Testamento com a escrita em hebraico e algumas porções de Daniel e outros livros em aramaico, e nós temos o Novo Testamento que foi feito em grego. Então, por isso, quando nós pegamos uma Bíblia, tal como essa aqui, ou a Bíblia que o pastor está usando, nós temos aqui a João Ferreira de Almeida, essa revista corrigida, essa revista atualizada, eu tenho aqui a nova versão internacional. Então, quando a gente abre um texto bíblico, a gente tem que compreender o que aquele texto quer nos transmitir. Então, a tradução da Bíblia ela é importante para que você possa ter essa informação. Então, por exemplo, assim, vou citar um exemplo interessante. Quando o autor da Vulgata, ele transcreveu o texto em hebraico, ele colocou lá que quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele tinha chifres na cabeça, né? Então quer dizer, porque essa interpretação do que ele fez da palavra hebraica, ele traduziu como chifre. Aí quando você pega a Vulgata, ela tem essa tradução, mas quando você pega uma versão internacional ou uma atualizada, ela vai dizer que ele estava com o rosto brilhando, ele estava com luzes sobre a sua face. Então é interessante a gente ter essa informação para que a gente não possa pegar a Bíblia e fazer como uma interpretação errônea. É verdade, pastor Reinaldo, e é interessante também que essas línguas, né, que a Bíblia originalmente foi escrita, né, o hebraico, o aramaico, o grego, o koiné, hoje não são línguas que são faladas fluentemente. Sim. Né? E ao traduzir, né, a palavra de Deus, muitas vezes essas línguas elas não encontram correspondente na língua que está sendo traduzida. Até tem um provérbio que diz que todo tradutor é um traidor, né? Por exemplo, a palavra amor mesmo, né? A palavra amor ela é empregada no português para designar vários tipos de sentimentos. Por exemplo, eu posso dizer que eu amo a minha esposa e posso dizer também que eu amo o pastor Tobias. Qual que é a diferença? A minha esposa é um tipo de amor, o amor eros. O pastor Tobias, né, já é um amor mais de amizade, né? E então é dessa forma. Então a gente tem que realmente entender que toda tradução ela acaba passando por uma interpretação, né? Mas como já foi dito, né, o Espírito Santo ele está conduzindo, né, corações sinceros, pessoas devotas ao Senhor, e nós podemos confiar nas traduções que nós temos hoje. Muito bom. Agora, eu queria, professor Reinaldo, a questão da tradução e a transliteração, o que a gente poderia dizer? Porque tem algumas palavras que ela não se traduz e ela se translitera. Ela é associada a uma palavra que num lugar ela tem o mesmo sentido, mas não traduzida no sentido hebraico, grego ou aramaico. Tem alguma noção disso aí? A gente poderia usar como exemplo o que a Bíblia usa no Antigo Testamento. Ela usa para a palavra espírito o nefesh. Já no grego, ele usa a palavra pneuma. Então quer dizer, quando você usa pneuma no grego, nós nos acostumamos com essa palavra porque ela é muito mais fácil da gente entender, porque pneuma quer dizer vento, né? O que tem dentro do pneu? O vento, né? Então quer dizer, quando a gente entende pneuma, fica mais fácil como estudante da Bíblia a gente compreender. Agora quando a gente vai para o Antigo Testamento e vê a mesma palavra, só que agora em hebraico, a gente vê nefesh. Nefesh, a gente não tem essa compreensão clara. Aí por isso que a gente tem a questão da dualidade, né? Que alguns ensinam sobre a questão de que nós somos compostos de corpo e alma, né? Mas na realidade a tradução ali é espírito, né? E esse espírito é fôlego, né? É o ar que Deus nos deu. Então quando Deus tira o ar, ou seja, o nefesh ou a pneuma, aí nós voltamos a ser o quê? Pó. Então essas interpretações, elas são importantes e a gente precisa dessas orientações com relação às traduções e essas palavras para que a gente tenha uma compreensão clara das Escrituras. Ok. Pastor, na terça-feira nós temos uma alusão sobre a Bíblia e a cultura. Eu achei isso aqui muito importante, porque tem cultura que sobrepõe. Nós falamos agora mesmo de pressupostos, né? de algumas coisas
que a gente cria, depois lê que não é e continua naquilo que se cria. Em relação à cultura, quando a cultura tem uma linha, e a partir do momento que a Bíblia ela passa a ser lida, a ser estudada, o que eu faço com a cultura? É interessante que a Bíblia ela está acima da cultura, né? Então eu não posso ler a Bíblia e imaginar que a Bíblia ela foi útil apenas para aquele momento e para aquela cultura. Por quê? Porque todos nós necessitamos da salvação. Verdade. Todos nós precisamos aceitar o Cristo que morreu e ressuscitou. Então isso está além da cultura, né? Não importa se eu sou alemão, se eu sou europeu, se eu sou sul-americano, norte-americano, não importa, africano, eu preciso de Jesus, eu preciso da salvação. E quem me conduz à salvação, quem me ensina a vontade de Deus para a minha vida, é a palavra dele, é a Bíblia. Então ela está acima da cultura. Não posso dizer, não, esse livro aqui ele só serviu para aquela cultura, para aquela época. Não, ela está acima da cultura. Sim, isso é muito importante, não é? Muito. É claro que nós vivemos num mundo de diversidades e diferenças. A única coisa que não é diversificada e não é diferente é a própria Escritura. Exatamente. Ela tem uma linha de inspiração de um Deus que não mudou por causa da cultura. É claro que em cada época a civilização, aqui a lição está falando sobre a questão das civilizações, em cada época a civilização tinha um costume, mas o costume tem que se adequar à palavra de Deus, ou à vontade de Deus, ou assim diz o Senhor, porque senão a cultura passa a ser a nossa religião. Certo? Eu acho interessante que quando Paulo chega em Atenas, que ele vê lá o monumento ao Deus desconhecido, ele, no verso 26, ele diz assim: de um só fez ele todos os povos. E no verso anterior a esse, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. E interessante, Paulo escreveu isso há muitos anos atrás, e até hoje nós temos pessoas que ainda acreditam, né, culturalmente, de que nós viemos de um processo evolutivo, de uma grande explosão. Então, quer dizer, embora a Bíblia tenha a declaração clara, alguns ainda são subjugados pela cultura da teoria da evolução, né? E nós, como criacionistas, nós acreditamos que fomos feitos por Deus, somos criaturas dele. Mas existem pessoas que, se você for falar isso aí, elas vão dar risada e achar engraçado de você ainda acreditar numa bobagem dessa, como eles dizem, né? Verdade, verdade. É isso mesmo. Agora, todas as coisas também, elas são complicadas pela natureza do próprio homem, não é? O grande problema também esteja aí na natureza humana, na natureza caída, na natureza de pecado. As nossas tendências, elas são muito tendências de defender aquilo que nós gostamos e não aquilo que Deus quer de nós ou para nós. E aí, pastor, o que nós... É a luta nossa diária, né? A luta de cada dia, né? Paulo, ele já dizia, né? Aquilo que eu quero, eu não faço, e o que eu não quero, eu faço. Então, a nossa natureza pecaminosa e caída, ela influencia na nossa interpretação da Bíblia. Já pensou? Exato. Pastor Reinaldo, que situação? Nós vemos isso aplicado quando a gente vê a questão da teodiceia, né? A teodiceia teos é Deus e de que é justiça. Então, quando a gente vai analisar a justiça de Deus, dependendo da nossa cultura, a gente pode achar que Deus não foi justo quando, por exemplo, minha filha morreu com 2 anos de idade, né? Naquela época eu fiquei brigado com Deus, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje da palavra de Deus, eu fiquei zangado com Deus, literalmente. E existe um filme que foi lançado em 2017, A Cabana, que alguns já devem ter assistido, e ali é colocada justamente essa discussão da teodiceia. Deus é justo quando uma criança de 6 aninhos é sequestrada, molestada e morta, quando o pai estava naquele momento tentando salvar um outro filho que estava sendo afogado. Então a gente fica analisando essa questão e a gente traz também para o aspecto da própria cultura hebraica. Na própria cultura hebraica eles acreditam que tudo de bom e tudo de mal provém de Deus. Então, se Faraó não libertou o povo, é porque Deus endureceu o coração de Faraó. Mas a gente tem que entender que a teodiceia, ou seja, a justiça de Deus,
a gente tem que compreender ela dentro do âmbito do grande conflito. Aí quando a gente compreende dentro do âmbito do grande conflito, a gente vê que Deus verdadeiramente é justo, Deus verdadeiramente é amor. Agora, quando a gente não tem essa compreensão do grande conflito, aí tudo passa a ser questionável, né? Verdade. Agora, eu queria levantar aqui um outro pensamento. A lição, na quarta-feira, no quinto parágrafo, fala assim, ó: o Senhor nos alertou sobre o perigo do engano próprio. Está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 17. Se eu sou genuinamente herdeiro de um pecado, vamos dizer assim, ou herdei uma natureza pecaminosa, eu posso, aqui pela lição, Deus me dá aqui um alerta. O Senhor nos alertou sobre o perigo do meu engano próprio. Muitas vezes eu levanto uma questão própria minha, de uma interpretação, que dentro das minhas razões pecadoras, eu encontro direito. Eu conversei com uma pessoa há poucos dias, que havia cometido lá um adultério, e conversando, ele me colocou biblicamente ele me colocou: olha, eu estou certo, biblicamente, dentro das razões dele. Agora, é claro, vem a questão dos textos fora de contextos, mas olha só, por isso o grande perigo da nossa natureza pecaminosa, não é, pastor? É verdade. As tendências. Isso. A nossa cosmovisão, ela influencia na interpretação bíblica. Os nossos traumas influenciam na cosmovisão, na interpretação bíblica, né? O nosso temperamento, ele influencia, né? O nosso gênio, tá? Então é por isso que é importante aquele que se aproxima da palavra de Deus. Aqui vem dizendo aqui, no último parágrafo de quarta-feira, devemos abordar a Bíblia com fé e submissão, não com uma atitude de crítica e dúvida. Então, aquele que se aproxima da Bíblia, ele tem que se despojar de si mesmo e deixar que o Espírito Santo atue e ele possa entender, aceitar a vontade de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se nós não aprendermos a ter essa humildade, essa mansidão de coração, ao nos aproximarmos da palavra, infelizmente o Espírito Santo não vai conseguir ter acesso ao nosso coração e à nossa mente. Verdade. Muito bem, nós chegamos agora no último estudo da quinta-feira, já estamos com o tempo extrapolado, né? Não sei quantos minutos, e ainda bem que eu não estou vendo. Mas assim, a parte de quinta-feira, porque a sexta-feira é só um resumo para todos, porque a interpretação é importante. Por quê? Pastor. Eu gostaria de responder essa pergunta com o texto bíblico, né, que sugerido na lição, diz assim: e ele, no caso Pedro está falando que Paulo escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, quer dizer, esse texto é sucinto, né? Ele deixa bem claro, né? Verdade. Que se a gente não tiver a interpretação correta das escrituras, a gente vai distorcer e fazer a interpretação errônea. É verdade. Tem um provérbio que diz assim, olha, que muitos usam um texto fora do contexto para defender um pretexto, né? Então, é muito importante interpretarmos a palavra de Deus de maneira correta, né? No início da lição, na parte de sábado, tem até uma ilustração de uma esposa que sofreu uma infidelidade por parte do marido, e ela pegou a Bíblia como um oráculo. Ela folheou, ela pegou a Bíblia e abriu, imaginando que aonde o texto que saltasse aos olhos seria a palavra de Deus para ela. E ela abriu lá em Gênesis 3,15, onde o Senhor Jesus disse que ia colocar inimizade entre ti e a mulher. E ela entendeu então que ali o Senhor estava revelando para ela que aquela traição não ia durar muito tempo. Então vê como que é para o texto, né, que o pastor Reinaldo leu, que é para a nossa própria destruição, distorcer a palavra de Deus. A gente vê que isso é uma realidade. Então por isso que é importante
a interpretação, porque é ela que nos guia. Né? Se nós interpretarmos de maneira errada um mapa, por exemplo, se você está numa viagem e você precisa ver o caminho e o teu GPS falhou, caiu o sinal, alguma coisa aconteceu e você precisa pegar um mapa de papel e você não conseguir interpretar aquele mapa de maneira correta, o que vai acontecer, pastor Reinaldo? Vai, infelizmente, ter uma tragédia, né? Eu quero finalizar minha participação dizendo o seguinte, que um dos maiores problemas na interpretação da Bíblia é o orgulho humano, né? Ele atrapalha essa interpretação e o leitor humilde ele tem que ler a palavra de Deus e interpretar, não dentro da sua conveniência, né? Porque alguns gostam de pegar a Bíblia somente para, como o pastor ilustrou essa questão do adultério, ele provou na Bíblia que ele estava com razão. Então, quer dizer, para a conveniência dele, ele usou a palavra de Deus. E ela pode, como aquela ilustração, né? Ela pode realmente fazer isso. Você pode abrir a Bíblia e dizer assim, vou ver o que é que Deus quer dizer para mim hoje. Aí diz assim, e Judas foi e se enforcou. Aí, será que Deus quer que eu me enforque? Aí vai lá, abre novamente e encontra outro texto e diz, o que está esperando? Vai e faz o mesmo. Então, quer dizer, é perigoso a gente fazer isso. Temos que ter a orientação do Espírito Santo. Muito bem, muito bom. Nós pedimos desculpa à nossa diretora de gravação, a Ingrid, né? Que passou dos 15 minutos. Pedimos desculpa também ao nosso diácono que cuida de tudo isso aqui, né, abrir igreja, mas eu queria pedir licença à nossa diretora de escola sabatina, que fez homenagem para as mães, para que ela nos permita agora, nesse minutinho final, mandar um abraço para a mamãe, né? Sim, com certeza. E para a mãe dos filhos nossos aí. Ok, então eu tive o privilégio, né, de ter a minha mãe um bom período da minha vida. Hoje ela já descansa no Senhor, eu vivo com a esperança de reencontrá-la, mas eu tenho a minha sogra, né, que é uma mãe, a segunda mãe. Então, minha sogra, um feliz Dia das Mães, e também a minha esposa querida, minha esposa amada, mãe dos meus filhos. Eu te amo, viu, Sirlene? Saiba que você é a minha mãe preferida, tá bom? Valeu. Eu, como o pastor Renato, também em 2015 eu perdi minha mãe, então o único que tem mãe ainda aqui é o pastor Tobias, né? Mas eu quero dedicar a todas as mães da igreja, a você que está assistindo neste momento, um feliz Dia das Mães. E lembre-se de que você foi usado por Deus para trazer uma vida a este mundo. É um privilégio muito grande que nós homens não temos, né? Nós só contribuímos com esse processo, mas você é privilegiada. Feliz Dia das Mães. Eu quero abrir agora a minha gratidão à minha mãe. Ela está me ouvindo lá em Franca, e dizer para a senhora que nós estamos a 600 quilômetros de distância, mas coladinhos pelo coração, pelo desejo de encontrar com Jesus. Eu amo a senhora e por isso hoje eu quero homenageá-la, dando os parabéns. A Cleci também, que é mãe, a Denise, que é mãe, e a Ângela, que é minha esposa querida também, né, pastor? Eu amo você e quero que você se sinta abraçada pela igreja e também por mim. E a todas as mães da igreja do nosso distrito. Que Deus abençoe a todas vocês. Amém. Muito obrigado. Muito bem, para encerrar esse momento maravilhoso de comunhão que nós tivemos e estudo, vamos elevar a nossa prece ao Senhor. Feche seus olhos, curve a sua fronte e vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pela lição da escola sabatina. Amém. É um tesouro que nós temos nas mãos. Por favor, Senhor, nos dê um espírito humilde, nos dê um coração sincero, para que sempre que nós estudarmos a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo exerça influência e nós possamos aprender o que o Senhor verdadeiramente quer nos dizer. Continue abençoando a Tua igreja, cada aluno da escola sabatina e cada mãe nesse momento tão especial. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.